Oi, pessoal, quanto tempo que eu não gravo um vídeo, mas eu tive muita vontade de gravar esse vídeo há dias, dias não, há meses que eu tô protelando isso. Olha, é uma história assim. Vamos lá, vamos começar a falar sobre. Tem que perder o medo, né? Então, alô, assombração. É de assombração, verídico, gente. Eu testemunhei. Acreditem. Então, eu tenho uma amiga, ela me deixou fazer esse vídeo, tá? Aliás, ela pedia pra eu fazer, mas nunca eu tinha tempo de fazer. Na verdade, não era tempo, eu não queria fazer. Falei, não, melhor não mexer com essas coisas e tal, né? Mas resolvi fazer. Porque tava na minha mente, vai, faz, fala. Eu falei, tá bom, vou fazer, vou falar. Que às vezes algumas pessoas podem até também se identificar, não sei. Por que eu tenho essa vontade de falar sobre isso? Tá muito frio aqui, gente, tá muito frio. Mas enfim, eu tenho uma amiga de muito tempo. E ela tava passando por um processo difícil, bem difícil na vida dela, bem difícil. E ela tava com depressão, enfim, vários problemas. Então nós marcamos um café, a gente conversou e tudo, e de repente ela começou a chorar. Eu falei, meu, o que aconteceu? Você tá bem? Tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Aí ela falou assim pra mim, olha, essa semana aconteceu uma coisa aqui em casa e ela tava com os pensamentos até meio, vocês já sabem do que, né? Aconteceu uma coisa aqui em casa. Ela estava em casa, ela mora sozinha, lendo um livro, e ela tem um som de microsílios, né? Sei lá, esse som, né, em casa. E aí, ela começou a ouvir um som de helicóptero, tá? Ela estava na cozinha, lendo o livro, fazendo um chá e lendo o livro. E ela ouviu um som de helicóptero. Ela falou, helicóptero passando essa hora, né? Já era tarde da noite, era madrugada. Ela disse, um helicóptero passando, nossa, estranho. Mas tudo bem, normal. Mas o som do helicóptero começou a ficar muito alto. Ela falou, meu Deus, tá aqui no teto da minha casa? Como pode? Aí, de repente o som do helicóptero cessou. Não é como aquele som que vai diminuindo aos pouquinhos, como o seu helicóptero quando tá passando, né? O som vai diminuindo, porque vai levando, vai indo embora, vai diminuindo. Não, o som parou do nada. Tá bom. Aí, ela me falou que de repente o som ligou. O som da casa dela. Falei, nossa, estranho. Eu fiquei só ouvindo, né? Gente, eu confesso que eu pensei que era coisa da cabeça dela, tá? Mas tudo bem, fiquei ouvindo. Ela disse, aí, o som liga. E começa a falar coisas horríveis. Era uma voz, só que era uma voz sobre-humana, era uma voz estranha, era uma voz horrível. E essa voz falava assim, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Ai, gente, eu nem quero falar do jeito que ela falou, porque é bem... E ela imitou certinho, eu falei, nossa. Só que eu ainda, né, achei assim, talvez ela tá tomando medicação, né, deve ser alguma coisa do gênero, bem isso, né, mas eu ouvindo, eu fiquei com medo, tá? Eu vou confessar, dá medo, tenho medo dessas coisas, tenho medo de fantasma. Eu gosto de falar de fantasma, meus livros são de suspense, são de terror,
Mas eu tenho medo. Freud explica, né? Por que eu abordo essas coisas se eu tenho medo disso? Mas tudo bem. Ok. Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Aí, ela disse... Por que eu não acreditei muito? Porque ela falou pra mim que assim... Ela tá me ouvindo... Tô contando a tua história. E aí ela disse assim... Tá, foi lá e desligou o som. Só que quando ela chegou... tem o Dyer, né? Aquele que fala... se tá na FM e tal... 106,7, essas coisas... 104, enfim... No Dyer tava escrito a palavra... Aí eu não quero falar essa palavra... de... A... B.O. Tá, não quero falar essa palavra, não. Ah, não tem nada a ver, mas tá, tudo bem, não tem nada a ver, mas eu não quero falar. Tudo bem. Né? Como diz a minha amiga, e tá tudo bem. Enfim, ela disse que estava escrito isso no dial. Nossa, gente. Ah, foi um barulho que apareceu aí do lado. Bom, então ela me contou isso. Aí eu... Você desligou o rádio? Ela, desliguei. Desligou o rádio. Mas ela disse que ficou calma. Muito calma. Deve ter sido por causa dos calmantes e tal. Então, enfim. Aí ela desligou o rádio. Voltou a ler. Gente, eu já teria corrido nessa vida. Olha, se fosse comigo, eu não aguentaria não, tá? Eu teria corrido 3 dias, mas tudo bem. Ela calmamente voltou a ler o livro, esquentando lá, fazendo o chá dela. O rádio tocou de novo, falando as mesmas coisas. Eu vou te pegar! E gritava, falava coisa, uma voz assim horrenda. Eu tô falando mais ou menos, mas como ela disse, eu fiquei realmente... Meu Deus, né? Que é isso? Ok. Gente. Aí, ela disse assim, que saco! Que saco, eu diria, Jesus, me ajuda! Eu já sairia como louca, gritando, mas ela falou assim, ai, que saco, pegou. E não desligou o som, mas tirou da tomada. Aí tá o problema. Ela tirou o som da tomada. Voltou pra cozinha. Aí o chá já estava pronto, né? Ela tava tomando chá. Gente, foi nessa hora. Quando ela viu que o som novamente começou a falar essas palavras e ela estava na cozinha, ela disse. Aí a xícara caiu. Aí ela realmente ficou com medo, porque o som estava fora da tomada. What the hell? Gente, Aí eu fiquei olhando e falei, que delírio é esse? Ele é do medo? Que delírio é esse? Aí eu já... Ai. E ela tava querendo desabafar, entende? Tudo bem. Tem mais coisas, essa minha amiga, tá? Ela tá passando grandes provações. Eu oro muito por ela, oremos por ela. E aí... O som tava fora da tomada, gente. O que ela ia fazer? Ela voltou. Eu não voltaria. Pularia a janela da cozinha. E não entraria mais nessa casa. Apesar que pra onde ela ia também, né? Ia morar na rua, não dá. Mas enfim. Ela voltou. E pegou. Tentou baixar. Não dava pra fazer mais nada. Não dava. Aí ela começou a orar. Orar forte mesmo. Orar, tal. Orou muito e ouvindo aquelas coisas absurdas e, enfim, cessou. Graças a Deus, cessou. Ah, depois ela dormiu? Bom, eu não perguntei. Acredito que sim, com muito remédio, né? Mas, enfim, cessou. Graças a Deus, né? Por isso que a gente sempre tem que chamar o nome
mesmo se você é ateu, não interessa, gente. Nessa hora a gente acredita, né? Eu não sou até, né? Eu acredito muito em Deus e já houve casos na minha vida que depois eu conto. Mas assim, ela começou a chamar por Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E ela não é religiosa. Eu também não. A igreja somos nós, tá? Então, assim, ela começou a chamar, a clamar por Jesus Cristo. E aí, cessou. Porque eu sei que esse nome, né, Jesus Cristo, tem um poder muito forte, tem um poder muito grande. E cessou o barulho. Ok. Só que, tudo bem. No outro dia, ela tava mal, sabe, gente? Ela tava assim, bem debilitada. Tava numa situação bem enfraquecida. Bem enfraquecida. Ela não vê muito TV e tal, ela gosta muito de música, né? Ela ouve bastante de música, mas TV, essas coisas, ela não gosta muito. Eu até falo, pô, vai assistir um filme, uma série, alguma coisa assim, né? Mas ela não quis. Ok. Isso ela me contando, né? Aí no outro dia ela disse pra mim que estava sentada no sofá da casa dela e tem uma pilastra, assim, sabe? Uma pilastra. Entre a cozinha e a casa dela tem uma pilastra, assim, aquelas cozinhas americanas, né? Há uma pilastra grossa, assim. Enfim. Aí ela tava lá na casa dela e ela disse... Ai, gente, eu fiquei com bastante medo nessa hora. E ela me contando, eu só ouvindo, porque ela precisava de uma ouvinte. Ela precisava de uma ouvinte, tá? Não de alguém que julgue. Aí ela estava sentada, né? Eu daria fim a esse rádio. Ela continuou com o rádio, mas tudo bem, né? Também não é culpa do rádio, né? Foi só um transmissor, sei lá. Enfim, aí ela estava sentada no sofá dela. E ela escutou assim, ó. Imagina você sozinha, né? Eu falei, meu, por que você não me chamou pra dormir lá contigo depois dessa coisa do rádio, né? Enfim, mas enfim, a gente se sente meio que super-herói e não somos, né? Não somos. Aí ouviu assim. Ai, só de falar, eu tô gravando isso durante o dia, tá? Porque eu morro de medo. Diz que a gente não pode ter medo, né? Que é aí que eles se pegam no nosso medo. Ah, Raquel, mas você não falou que tava lá? Calma, vou explicar ainda. Aí tá bom. Pera lá. Eu tô falando isso, mas gente, sei lá. Eu tinha que falar. Porque, sei lá, se alguém mais passou por isso, né? Então ela tava sentada no sofá da casa dela. E aí ela escutou um psiu, ela olhou. Gente, ela falou, foi questão de, não foi muito, foi questão de segundos. Mas eu vi uma mulher muito, 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 muito magra, de cabelo bem escuro, longo, assim, né? Eu falei, Samara, ela falou, não, ela até ficou chateada porque na hora eu brinquei, eu falei, não, é brincadeira, é só pra, né, descontrair e tal. Mas ela disse que a mulher fez assim, tava aqui a pilastra, a mulher era bem magra e apareceu só assim, a mulher fez assim, ó, sabe, rapidinho, foi coisa rápida. E deu um sorriso pra ela, um sorrisão assim, e fez essa expressão, e assim, ela disse que na hora os dentes da mulher estavam meio apodrecidos, assim, né? Aí, nesta hora, ela realmente deu um pulo e saiu da casa dela e, enfim, chamou uma amiga que ele mora perto e tal, e foi bater na casa da amiga e a mulher também é difícil o pessoal acreditar, tá, gente? Isso é que é duro. É difícil o pessoal acreditar, porque é uma coisa assim paranormal, as pessoas não acreditam, acho que é coisa da nossa cabeça e tarará. Enfim, aí ela pulou, deu um pulo gigante e saiu da casa. Né? Dormiu até na casa da amiga, a amiga tranquilizou ela e dormiu na casa da vizinha. É uma vizinha, né? Ok. Mas, gente, assim, ela... Aí, qual é a minha parte nisso? Onde é que eu entro? Ok, fui visitá-la.
porque ela, depois que a gente conversou sobre isso e tal, ela deu meio que uma sumida. E eu fiquei preocupada. Juro, fiquei preocupada. Eu falei, ela tá passando por grandes turbulações, eu vou lá, né, conversar com ela, enfim. Gente, tava conversando, eu fui à casa dela e tudo. Primeiro eu avisei, né? É de praxe, tem que avisar quando você vai na casa do amigo, não chegue de surpresa, né? Eu avisei, olha, tô indo aí te visitar, tudo bem? Ela falou, tudo bem, mas eu não tô muito legal, não tô muito bem. Eu falei, não tem problema, amiga, eu só vou aí pra gente conversar, eu só quero conversar contigo e tá tudo bem. Fui até a casa dela. Aí que eu entro. Nós estávamos conversando e tal. Aí eu falei assim, amiga, vamos começar a falar coisa de Deus, né? Eu não sou ele também, a minha religião é Deus e Jesus Cristo, né? Eles são a minha religião. A igreja somos nós, né? E aí eu falei assim, vamos conversar de outras coisas, vamos falar de coisas divertidas da nossa época de adolescência, vamos falar de coisa legal, né? Tá. Vamos recordar é viver. Ok. Aí nós começamos a conversar e falar coisas bacanas e tal. Aí, num determinado momento, eu não sei o que aconteceu, que a gente começou a entrar numa parábola de Cristo, né? Aquela parábola assim, eu tive fome, deste-me o que comer, eu tive frio, deste-me o que vestir. A gente estava filosofando, falando dessas coisas assim, né, e tal. Porque o mundo anda tão dividido, né? Isso é uma coisa tão triste. E aí a gente começou a falar sobre isso. Aí foi que eu tava com ela. Gente, ali eu estava com ela. O rádio ligou. E, gente, ele ligou do nada. Ah, Raquel, foi Bluetooth. Não, foi Bluetooth, não. Não veio com essa conversa que foi Bluetooth que alguém passou. Não foi nada disso. Por quê? Aí nós começamos a falar disso e o rádio ligou, gente. Só que ligou em músicas de funk, mas é um funk que eu acho que nem os funkeiros fariam uma música daquela. Nem os próprios funkeiros fariam uma música daquela. De baixo calão, assim, mas de nível horrível, horrível, muito ruim a música, falando de coisas terríveis, assim, sexual, essas coisas, assim, sabe? E eu falei, gente, o que tá acontecendo? O que é isso? Aí eu olhei pra cara dela, aí nós olhamos, eu falei, o que tá acontecendo? Aí ela falou, eu te avisei, eu tinha te falado. Eu falei, você falou, mas ele tá falando, essa música, de onde tá vindo isso? Aí eu falei, amiga, pelo amor de Deus. Aí quando eu me aproximei do rádio, tá? Porque ela já tava assim, com medo, ou sei lá o que, tava meio... Enfim, eu me aproximei do rádio tava no dial escrito Jeremias. Jeremias. Ah, deve ser o dono do dial. Gente, por favor, a gente tá falando de coisas ali, de Cristo e tal, de repente isso é um nome bíblico ali, né? Jeremias. Eu falei, eu não acredito, meu Deus. Aí eu falei pra ela, bom, eu vou desligar o rádio da tomada. Desligamos o rádio da tomada. E aí, bom, vimos o que ia acontecer. Falei, não vai tocar de novo, não vai. Aí eu comecei a orar, vamos fazer oração, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Oramos o credo, oramos Ave Maria, oramos o Pai Nosso, oramos a prece de Caritas, oramos tudo, ficamos orando. Só que o rádio voltou a tocar. A rádio tocou a mesma música, só que um pouco pior. Começou a tocar a música. Eu falei, continua, não vamos dar. Aí ela começou a tremer, começou a chorar. Eu falei, não chora. Eu não sei de onde eu tirei essa força não, viu? Porque eu morro de medo. Eu morro de medo. Mesmo. Eu não sei de onde eu tirei essa força. Mas eu comecei a orar. Comecei a orar junto com ela. Vamos orar. Nada de mal. Aí nós começamos a ler o Salmo 23. Nós começamos a ler o Salmo 91. Mas principalmente o 23.
Começamos a orar, o Salmo 23, o Senhor é um pastor, nada me faltará. E oramos, Salmo 91, começamos a orar, vamos orar. Pegamos, ela tinha já, eu pedi para ela já deixar uma... Porque a gente começou a falar disso, acho que ela tinha uma Bíblia perto, enfim, pegamos a Bíblia, começamos a orar o Salmo 23 e o Salmo 91. Oramos, gente. Foi depois de 7 vezes orando o Salmo 91, que é um salmo extenso, que parou. Gente, parou. E ela começou a adotar isso, né? Ela começou a adotar esse tipo de coisa, porque, enfim, parou. Eu falei, mas não para de rezar, não para de ler o salmo, não, continua, vamos continuando e tal. Eu tinha que ir embora, né? Não fiquei ali para dormir lá. Mas tá bom. Aí ela falou, não, eu não vou dormir aqui e tal. A convidei para vir para minha casa, ela veio e ela falou, não quero mais tocar nesse assunto, mas eu quero que você fale sobre esse assunto, porque ela morre de vergonha, ela jamais gravaria um vídeo, eu conheço, jamais gravaria. Então, aconteceu isso, gente. Agora, o que foi, não sei, tem forças espirituais, mas eu vi, dessa vez realmente não era coisa da cabeça dela. No começo eu duvidei. Eu fiquei tão envergonhada, gente, eu fiquei muito envergonhada de mim por eu ter duvidado. Da primeira vez que ela me falou, tirei ela por louca. Olha só o julgamento, cuidado com o julgamento. E aí eu vi que realmente aconteceu isso. Realmente ela estava passando por isso. E foi muito triste. Olha, a moral da história de tudo isso, gente, ela tá com pessoas visitando, tentando ajudá-la, né, a sair dessa depressão profunda que ela tá, enfim. Mas eu ouvi, eu não vi, né? Na verdade, eu assisti o momento que estava acontecendo aquilo tudo, né? O rádio tocou, aquelas músicas horríveis, enfim. Mas ficou ali uma lição para mim, para todos nós, assim. Não julga, não chama a pessoa de doida se você não sabe. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, será que essas pessoas que são chamadas de loucas, muitas delas não veem essas coisas? Muitas delas não ouvem essas coisas e a família tira como louca? Se eu não vejo, é igual o São Tomé, se eu não tô vendo, só tenho que ver para crer. Na verdade, eu não fui lá para isso, eu não tava nem pensando nisso. Mas aconteceu de ser na mesma hora que eu tava, né? Talvez até, né, a espiritualidade quis que eu visse. Olha aí, tá vendo? Ela não tá louca não, tá acontecendo isso mesmo com ela. Bom, ela era casa alugada, ela mudou de casa, enfim, graças a Deus, não é? Mas, gente, quando falarem alguma coisa assim pra vocês, não fiquem céticos, não fiquem achando que a pessoa tá maluca, ou que é coisa da cabeça dela, ou faz cara de paisagem. Isso dói, gente, isso dói. Eu vi naquele momento a dor, o sofrimento dela. Então não façam isso. Se você não acredita, se você, sabe, pelo menos dá uma palavra de conforto para a pessoa e faz uma oração. Mas não julgue, não pense que a pessoa está ficando louca ou que a pessoa está mentindo, porque ninguém mentiria algo tão sério, né? E aí ela falou para mim, Raquel, começa a fazer vídeos. Ela tem mais relatos, tá? Eu tenho os meus, ela tem os delas e todo mundo. E aí eu fui falando com amigos, por isso que eu tô gravando agora, porque eu peguei muitos, comecei a conversar com amigos, comecei a me interessar pelo assunto. E aí comecei a conversar com pessoas, e enfim, tenho amigas, e pelo WhatsApp, e enfim, começou a me falar coisas sobrenaturais que aconteceu com ela. Ah, é porque tá no hype. Não, é porque acontece. E acontece, as pessoas são chamadas de loucas. É por isso, entende? Então, eu quero começar a falar sobre essas coisas, porque é importante. A gente está passando por um momento tão delicado no nosso mundo, no mundo inteiro, no Brasil, não é só no Brasil não, gente, é no mundo todo, estamos passando por grandes provações no mundo todo. O que está acontecendo? São forças, são forças contrárias, o que está acontecendo?
que está fazendo pessoas tão boas adoecerem e outras pessoas de índole duvidosa ascender na vida. O que está acontecendo? Cuidado, viu? Essas pessoas que ascendem na vida e têm uma índole duvidosa, o de A, B-O, cobra com juros, tá? Cobra com juros. Ele te dá, mas ele cobra com juros. Então é uma amiga tão querida, tão bacana, de pessoa tão maravilhosa passando por isso. Agora não mais, graças a Deus, ela tá bem. Por isso, ela falou, quando eu estiver bem, você fala. E eu tô aqui, dando voz a ela. Se vocês tiverem alguma coisa também para relatar, eu acredito, porque eu vi. Não vou tirar ninguém por doido. Ninguém por, tá inventando ou tá querendo fazer, sei lá, like. Não tô pensando nisso, só quero falar a história dela. Então é isso, gente. Por isso que eu disse, alô, assombração! Um tom de brincadeira, porque nós temos que levar isso nesse tom mesmo, tá, gente? Não temamos a isso, temer só a Deus e honrar só a Ele mesmo. Papo de crente, tá. Isso aí é papo de fé. Tem que ter fé em alguma coisa. A gente vê vários filmes de terror falam sobre fé, tá? Então, é fé. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo. Porque o rádio parou de tocar quando ela começou a chamar o nome de Jesus Cristo. Então, dessa vez foi com salmos, né? Que a gente começou a orar, e aí parou. São coisas que a gente não consegue explicar. O sobrenatural a gente não consegue explicar. Mas tem uma explicação. Tem. E essa explicação tá para além da nossa compreensão, mas que nós possamos pelo menos ouvir, entender e tentar ajudar. Tá bom, meus queridos, meus amigos, que são os meus amigos que vão ouvir, ou as pessoas que chegarem até esse vídeo, se serviu para você, se você se identificou, se você passou por isso, você fala, conversa, se abre. Tenha medo de ser taxado como doido, não. Porque isso está acontecendo mais do que vocês imaginam. Um beijo para todos e até a próxima prosa. Beijo.